Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a igreja, desde a descida do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2, era comandada pessoalmente pelos apóstolos de Cristo, que, baseados no Antigo Testamento e nos ensinos recebidos por Jesus Cristo durante a sua vida terrena, devidamente administrados pelo Espírito Santo, coordenavam, construíam e desenvolviam a doutrina da igreja cristã. Então, de todos os lados, Deus tratava de cuidar pessoalmente de que a liderança que estava ali em Jerusalém fosse uma liderança que fosse absolutamente alicerçada nas palavras do Antigo Testamento, nas promessas do Antigo Testamento, e fosse, sim, instruída pelo Espírito Santo, recordando as palavras de Jesus e seguindo os seus ensinamentos. Eles acabaram se tornando, então, como diz Paulo, as colunas da igreja cristã no mundo. Interessante a gente observar que estes homens, essa liderança não mudou muito dos usos e costumes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, especialmente depois do exílio, nós encontramos sinagogas criadas em muitas cidades onde havia judeus. Nós encontramos ali, nas sinagogas, a leitura da palavra de Deus, a escola bíblica. Nós encontramos as orações, nós encontramos a exposição da palavra, e nós encontramos o senso de comunidade entre os membros da sinagoga. Os apóstolos não mudaram estes usos e costumes. O que de fato aconteceu é que eles começaram a ter situações novas, diferentes das situações da antiga aliança. Por exemplo, eles começaram a celebrar os cultos, em vez de o sábado, utilizando o domingo, o primeiro dia da semana, para recordar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles se lembraram das palavras de Jesus Cristo e eles começaram a batizar os convertidos e a ensinar os convertidos segundo os ensinos de Jesus Cristo e a leitura cristológica do Antigo Testamento. Eles também tinham uma comunhão orientada, abençoada, dirigida com muitas maravilhas e sinais do Espírito Santo de Deus. E por conta de tudo isto, eles culminavam a sua comunhão, a sua koinonia, participando da ceia do Senhor. Estas coisas se tornaram diferenciadas dos usos e costumes que eles trouxeram do Antigo Testamento. Então, ali havia sim uma diferença de usos e costumes com a introdução da pessoa de Jesus Cristo como Messias e da prática cristã diferente da prática da sinagoga, porque na sinagoga eles tinham a leitura de Moisés todos os sábados. O que nós também sabemos, pela leitura do livro de Atos, é que a igreja passou por diversos problemas, tanto externos quanto internos. A igreja sofreu perseguições do sinédrio judaico, do tribunal judaico, e a igreja passou por problemas internos, com questões de desonestidade, como Ananias e Safira,
com questões de disputa de auxílio para as viúvas, que gerou a criação dos diáconos, e, além disso, nós encontramos uma dificuldade muito grande dos judeus aceitarem de pronto a conversão de pessoas não judias. Não era fácil para eles entenderem que Jesus Cristo tinha trazido a aliança da graça. Para eles sempre foram o povo de Deus. Para eles sempre tiveram que obedecer à lei de Moisés. Então, em muitos casos, eles trabalhavam muito com a questão da purificação pessoal, dos hábitos estabelecidos pela Torá como norma de vida para o seu bom relacionamento com Deus. E a partir dessa premissa, eles chegavam à conclusão de que uma pessoa que não fosse judia teria que se tornar judia para participar do povo de Deus e das bênçãos de Deus. Então, no coração de vários deles, existia o escândalo, existia o sentimento de divisão. Esta pessoa não é judia, não obedece à lei de Moisés, não está circuncidada, e por essa razão eu não tenho comunhão com ela, porque ela não está dentro das promessas de Deus dadas por Moisés. Isso tomou tal vulto, que precisou haver um pare, um basta, precisou haver um ponto de discussão a respeito de como é que a salvação de Cristo acontece. Nós nos deparamos já com várias situações aqui em Atos dos Apóstolos, e nós vemos que este basta aconteceu justamente depois de uma viagem de Barnabé e Paulo pela Ásia Menor. Foi a partir disto que os judeus alvoroçados estavam crescendo na reprovação do Evangelho, por entender que um gentil não pode ser salvo do jeito que é. Ele tem que ser judeu. Ele tem que praticar as regras do judaísmo. E nós chegamos então nesse encontro. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 15, que é o capítulo que marca esse basta, esse pare, essa discussão a respeito do que é necessário para a gente ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Capítulo 15 de Atos começa assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia. Antioquia, vocês se lembram, foi uma cidade que abraçou o cristianismo, e houve uma igreja missionária nessa localidade, Antioquia da Síria. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés.
O que isso realmente significa? Significa um total desconhecimento de que Deus implantou uma nova aliança. Significa entender que se eu não ajudar Jesus a me salvar, eu não estarei salvo. Significa que eu tenho que fazer alguma coisa em obediência à Bíblia para complementar a obra de Jesus Cristo, porque ela não é completa. De certa maneira, essa ideia existe ainda hoje. E não existe apenas no meio judaico. Eu estava conversando com o reverendo Luiz, um pouco antes do culto, sobre um vídeo que eu vi, e uma explicação que eu recebi de pessoas ligadas lá a Israel. E existe um grupo de judeus que tem sinagogas, que tem reuniões regulares, e que admitem Jesus Cristo como o Messias. Eles são considerados judeus messiânicos. Nas estatísticas de Israel, eles não são considerados judeus. Os judeus não os aceitam como judeus, mas só reconhecem que eles são cristãos, porque eles aceitam o Cristo, eles aceitam o Messias. Então o entrevistador pergunta, mas como é que eles são? Eles se comportam como cristãos? Não, eles se comportam como judeus. Eles usam todos os usos e costumes do Antigo Testamento, nada mudou, eles só acrescentaram ao seu jeito de ser, acreditar que Jesus é o Messias. Mas eles creem no Messias como o Filho de Deus? A pessoa não entrou nesse mérito. Provavelmente só entendem o Jesus histórico como o Messias. Quer dizer, eles precisam acrescentar a obediência à Torá para continuar crendo que serão salvos. Várias denominações que se dizem cristãs, meus irmãos, têm esse tipo de comportamento ainda. Elas dizem, você precisa aceitar Jesus, mas você também precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. A igreja mãe que nos trouxe até a reforma protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja do Ocidente, continua fazendo isso. Ela admite que Jesus é o Filho de Deus, mas ela diz, você tem que obedecer os 7 sacramentos da igreja para ser salvo. 6 na verdade, né? Porque quem pratica o 7º é o sacerdote. É muito séria a questão. Afinal de contas, o que é necessário para eu ser salvo? Então, diante dessas coisas todas, nós podemos verificar nesse pequeno relato aqui, que Paulo e Barnabé vieram absolutamente alegres pelo caminho, compartilhando com a Fenícia, com a Samaria, quanto Deus tinha abençoado os gentios, pessoas que tinham saído do paganismo, pessoas que não tinham costumes judaicos, pessoas que estavam absolutamente entregues à imoralidade sexual, eventualmente, ou entregues ao acatamento de muitos deuses na sua vida, e eles abandonaram todas estas coisas, e eles creram e confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Paulo os declarava salvos, sem circuncisão, sem a lei de Moisés. E Paulo vinha contando como Deus tinha transformado pessoas. Eles então narram a conversão dos gentios, verso de número 3,
e eles chegam a Jerusalém, e eles são bem recebidos pela igreja, eles são bem recebidos pela liderança dos apóstolos e dos presbíteros, e eles relatam tudo o que Deus havia feito com eles. Deus salva o pior dos pecadores, sem a necessidade de qualquer coisa que ele faça. Ou a gente crê nisso, ou a gente se torna um judeu da velha aliança, uma pessoa que não entende que o mérito da obra de Jesus Cristo é tão grande que não demanda de nós nada mais do que arrependimento e fé nele. O que Deus exige de nós para que sejamos salvos é que nós nos arrependamos com todo o nosso coração da nossa vã maneira de viver e confessemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que Ele faz. E o que eu fiz de vida pregressa foi alcançado pela graça de Deus. Essa discussão, então, foi muito acalorada, porque o verso 6 em diante vai dizer assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, havendo grande debate. Uma discussão acalorada, uma discussão feroz. Afinal de contas, Cristo exige que a gente faça alguma coisa para nos salvar ou não? Cristo quer que a gente seja judeu antes de ser crente ou não? Para nós, talvez esse debate não seja tão sério, e nós deveríamos olhar por outro ângulo. Nós deveríamos olhar: Deus não aceita as minhas obras para me salvar, Deus não aceita o meu mérito para me salvar, Deus não aceita a minha conduta para me salvar. Deus me salva porque Ele ama e porque Ele deseja aplicar os méritos de Cristo sobre a vida de quem crê. É assim que funciona. E, queridos irmãos, então, depois desse debate, nós encontramos a primeira palavra esclarecedora acerca do assunto, que é a parábola do apóstolo Pedro, a palavra do apóstolo Pedro. Vamos lá. Irmãos, verso 7, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Dá a impressão que ele diz assim: olha, eu sou o melhor entre vocês, Deus me escolheu. Eu acho que, guardada a modéstia de lado, Pedro está se lembrando do dia em que ele estava com fome e desceu um lençol na frente dele, com todo tipo de animal, e ele ouviu uma voz dizendo: mata e come. Ele disse: de jeito nenhum, eu sou um judeu, eu não vou comer isso. 3 vezes aconteceu. Pedro era duro, né? Toda vez com ele é 3. Eu acho que eu estou na frente, e vocês têm na frente Pedro. Um monte de Pedros aqui. A gente precisa de 3 vezes, no mínimo, para entender uma lição. E o Pedro, não é o Pedrinho, o Pedro, mas pode ser o Pedrinho, quem sabe? O Pedro, meus irmãos, disse: de jeito nenhum, eu aprendi a vida inteira que um judeu não come qualquer coisa, um judeu classifica as comidas, está na Torá, como é que eu vou desobedecer a Torá? Mas a voz dizia: mata e come. Ele disse: eu não vou comer. Ele disse: olha, não considere uma coisa imunda aquilo que Deus não está declarando imundo. É uma mudança de paradigma.
completa. Escuta, até hoje você acreditou numa coisa, para com isso. E recebe de mim a ordem e come. E diz que a visão se recolheu depois de 3 vezes. E Pedro disse assim: está vindo aí uma comitiva e você vai com eles. Eu gosto disso, o Senhor é soberano e Ele mostra de vez em quando que Ele tem um desejo que não deve ser quebrado. Ele foi muito claro, vai com eles. E a Bíblia nos conta que Pedro chegou muito desenchavido na casa de Cornélio, que já tinha também recebido uma visão. Você pode imaginar a situação do coração de Pedro? Entra no coração do Pedro. E ele disse: vocês sabem que eu não devia estar aqui, né? Porque um judeu não pode entrar na casa de um gentil. Isso é proibido na Torá. Mas Deus me mostrou que não existe pessoa imunda. Esse foi o jeito dele começar a evangelizar. Deus mostrou que vocês não são imundos, viu? Deus me mostrou isso, é o que Pedro disse para aquela plateia. E a Bíblia diz: pois é, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E presta atenção no que ele diz agora. E Deus, que conhece os corações, Deus lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. O que nos nivela em Jesus Cristo é a transformação que o Espírito Santo produz na vida. Não é o que a gente fez ou o que a gente eventualmente vem a fazer. Mas se você realmente confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fique sabendo que o trabalho do Espírito Santo foi exercido na sua vida. Você foi lavado, regenerado, pela graça do Deus bendito, o Espírito Santo do Senhor, e por isso você não está sendo distinguido por ser um judeu ou não judeu. Não interessa mais isso, porque uma nova aliança foi implantada mediante a fé em Jesus Cristo. E aí Pedro afirma isso. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós, verso 9, e eles, purificando-lhes o coração, de que jeito? Por meio da fé. É daí e de outros lugares da Bíblia que nós tiramos o princípio de somente a fé. Somente a fé em Jesus, não é pelos sacramentos, o batismo, a crisma, primeira comunhão, sei lá, o casamento, a Eucaristia, não é pela prática destas coisas, é somente pela fé. E o que é a fé? Não é a confiança na própria fé, é uma confiança no Senhor dos Exércitos, que derramou o sangue do seu Filho em nosso lugar. É só fé na pessoa de Jesus. E o apóstolo diz assim: ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E aí a frase que fecha o argumento do apóstolo Paulo. Eu peço que vocês leiam comigo o verso 11, 1, 2, 3... mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Somente a graça. Então eu tiro daí
da fala de Pedro, primeiro uma experiência fantástica que ele teve. Espera um pouquinho, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre eles. A igreja de Jerusalém, quando soube, disse: o que você foi fazer na casa de um gentil? E Pedro contou a experiência, e Pedro fez uma pergunta para eles: quem era eu para dizer não? Então eu quero dizer o seguinte, que a mesma graça que atingiu no passado todas aquelas pessoas da Ásia Menor, da Judéia, da Samaria, todas aquelas pessoas que foram resgatadas da sua maneira vã de viver, se juntam a nós hoje, porque se nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos um povo só. Nós somos um povo só. Mas aí se levanta Tiago, e este Tiago, de acordo com os estudiosos, não é o Tiago apóstolo, mas seria o Tiago que escreveu a carta de Tiago, seria um irmão de Jesus, físico, um irmão carnal de Jesus. De acordo com João capítulo 7, o Tiago não era convertido enquanto Jesus Cristo estava pregando o Evangelho. Pelo contrário, a impressão que dá é que toda a família, inclusive Maria, a mãe de Jesus, em certo momento da vida de Jesus, achava que ele estava fora de si, achava que ele estava louco. E a Bíblia diz que eles foram buscar Jesus numa casa em que ele estava pregando. E eles não entraram na casa, a casa possivelmente estava cheia, eles não entraram na casa e mandaram chamar. E vocês se lembram que Jesus respondeu? Jesus disse assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Todo aquele que crê, todo aquele que está na nova aliança, não na velha aliança, todo aquele que me confessa como Messias. Esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã, todos os que obedecem à palavra de Deus. Então, os que obedecem, os que estão nesse auditório aqui, e que obedecem ao Senhor, a sua palavra, são irmãos dele. E o apóstolo Paulo vai dizer que são herdeiros, co-herdeiros com Cristo da glória, que há de ser revelada. Levanta-se o Tiago, e o Tiago é visto como um grande líder da igreja de Jerusalém. Ele cresceu muito, e ele se tornou uma liderança muito forte da igreja de Jerusalém. E ele então, depois que todo mundo ouviu a palavra de Pedro, e essa palavra calou muita gente já, ele aproveitou o silêncio e arrematou. É uma reunião de liderança, é uma reunião que define padrões de doutrina para a igreja, é uma reunião que vai definir que só Jesus Cristo salva, e que Jesus Cristo salva mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele começa, depois do testemunho de Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, ele toma a palavra e diz assim: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Dá a impressão que ele diz assim: olha, Deus vai fazer um povo judeu e Deus vai fazer um povo gentil. Não dá essa impressão? Inicialmente dá essa impressão, como Deus visitou essa gente e resolveu constituir entre eles um povo para o seu nome.
Entretanto, aí não é a opinião de Tiago, mas certamente o Espírito de Deus o faz recordar do Antigo Testamento. E ele começa a trazer à lembrança a declaração de Amós, o profeta Amós, que a gente estudou aqui na escola dominical. E o que diz Amós? Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade, presta atenção, você está nisso aqui, você é o restante da humanidade, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Eu quero citar a Bíblia para vocês, e lembrar que lá no Antigo Testamento, Deus já havia declarado, que Ele traria uma nova realidade para o seu povo, e essa realidade não seria baseada nos termos que nós conhecemos, que é a Torá, que são os usos e costumes dos judeus, que são as coisas que nós consideramos necessárias para que alguém seja salvo. Pelo contrário, Ele está constituindo um povo para si. E nós vamos ver no Novo Testamento que isso se chama igreja. Não a igreja organizada eclesiasticamente, com um padrão de doutrina, com um credo, com uma confissão, com um catecismo, não isso. Porque esta é uma sociedade, vamos dizer assim, dos filhos de Deus, entretanto é humana, e no meio desta gente existe trigo e existe joio, existem crentes realmente convertidos e cristãos eventualmente convencidos, mas não convertidos. Então não é numa reunião organizada, não é numa entidade que tem CNPJ. Nós estamos, na verdade, unidos entre nós por causa da conversão, por causa do sangue de Cristo derramado por nós. Abençoe o seu irmão, diga para ele: o Senhor te abençoe e te guarde. Eu não quero ouvir obrigado igualmente, nem o mesmo para você. Eu quero dizer, olha, o Senhor a quem nós tememos, o Senhor em quem nós cremos, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, cuide de você, te abençoe, te fortaleça, te encha do seu poder, do seu espírito, das suas forças, que o Espírito de Deus opere na sua vida, que você seja uma bênção. É isso que precisa ser dito para cada um dos salvos em Cristo, porque a graça foi suficiente, a fé é o caminho. E Tiago nos aponta uma outra coisa: para nós formularmos uma doutrina, só a Escritura. Nós não podemos formular doutrinas da nossa cabeça. E ele então continua. E o que ele diz? Eu julgo, verso 19, eu julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Os judeus
não precisam mudar os seus usos e costumes, o seu tipo de alimento, mas eles precisam deixar de confiar nisso para serem salvos. Paulo vai dizer que eles têm um véu na frente deles, de maneira que eles não conseguem enxergar Jesus Cristo como o Filho de Deus, que é suficiente para a salvação deles. Paulo vai dizer que eles têm zelo, mas o zelo deles compreende o esforço próprio, enquanto que o esforço total foi de Jesus Cristo, e nós temos que ser obedientes a Ele, e a partir dele, levar uma vida santificada, porque estas são as coisas que Tiago diz para os crentes fazerem. Ora, uma pessoa que vai servir a Deus, vocês acham que vai se contaminar com ídolos? Vai? Pelo contrário, ela vai adotar o decálogo como a sua forma de comportamento, não como forma de salvação, mas como forma de comportamento. Vocês acham que um crente tem outro Deus? Vocês acham que um crente constrói imagens para representar a Deus? Vocês acham que um crente utiliza o nome de Deus em vão? Vocês acham que um crente não consagra a sua vida para dedicar ao Senhor um dia na semana para isso? Vocês acham que um crente desonra pai e mãe? Vocês acham que um crente mata? Vocês acham que um crente adultera? Vocês acham que um crente rouba? Vocês acham que um crente dá falso testemunho? Vocês acham que um crente cobiça? Por quê? Porque tendo sido salvo, o prazer dele será acatar a lei do Senhor. O prazer dele será honrar o Senhor com seu comportamento pós-salvação, porque isso é, na verdade, um processo de santidade, é um processo de desenvolvimento da vida cristã a partir da conversão. Então, o que Tiago pede não é coisas para a salvação, mas coisas que são decorrentes da obediência a Jesus Cristo. Quando a gente olha para as cartas dos apóstolos, o Paulo, o Pedro, a gente não vê diversos conselhos a respeito desses assuntos que Tiago mencionou. Não andem mais como vocês eram no tempo que vocês eram sem Cristo. Não vivam mais, se desfaçam do velho homem, não é isso que a gente vê? Então, isto não foge absolutamente do espírito do comentário de Tiago, e aí a decisão acontece. Então, pareceu bem, verso 22, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, olha que interessante, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Essa situação envolveu a igreja toda. Porque cada crente, meus queridos irmãos, está comprometido. No instante que você professou a sua fé aqui, o que acontece com a sua igreja é problema seu também. É claro que os pastores e os presbíteros docentes e regentes, eles têm que decidir colegiadamente o bem da comunidade como um todo, mas o problema de enfrentarmos as heresias não é apenas dos pastores e presbíteros, é problema nosso. Quando uma pessoa entra no nosso meio e tenta nos dizer que
não basta o sacrifício de Cristo, é necessário que a gente tenha uma postura para ser salvo. Nós temos que rejeitar isso. João falou, se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo, não se associem com ele, nem o recebam. Então cada crente se torna responsável por zelar pela doutrina, mas aqui não se trata de zelar, trata-se de escolher pessoas para acompanhar Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, e escolheram Barsabás e Silas, que eram líderes entre os irmãos, e mandaram uma carta para a igreja. É possível nós lermos juntos essa carta? Vamos ler a carta? Ela não é uma carta muito grande, mas vamos ler? Então vamos juntos. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí. Até aí, as medidas tomadas para que aquela representação chegasse em Antioquia. A partir de agora, vocês vão ver a resolução propriamente dita. Vamos lá. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Agora, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem. Passem bem. Eu gostei do passem bem, não é? Passem bem, fiquem bem. O que isto representa? Em primeiro lugar, uma decisão colegiada da igreja para escolher pessoas que vão resolver essa questão de uma vez. Nós sabemos que a questão não se resolveu de uma vez, porque aquele grupo continuou insistindo nessa tese. Nós vamos ver mais para frente outros problemas gerados por esse tipo de grupo. Mas agora, meus irmãos, o que deve nos chamar a atenção é de que, ao determinar para a igreja de Antioquia que só Jesus Cristo salva mediante a fé, essa decisão não foi dos homens. Essa decisão foi orientada pelo Espírito Santo de Deus. Pareceu bem ao Espírito de Deus e a nós, seus servos, não impor a vocês uma coisa que não é verdadeira, é falsa. Pareceu bem ao Espírito Santo dizer que vocês devem se santificar como resultado da sua salvação e não como ato agregado ao processo de crer em Cristo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A decisão foi sagrada. E a igreja não presta atenção nisso. A igreja insiste em colocar coisas para serem agregadas ao processo de salvação. Há um desprezo total do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser assim, meus irmãos.
Quais foram os resultados dessa carta? Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Eu não tenho que ser judeu para ser salvo. Eu entendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para a redenção da minha vida. Eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Deus. Eu descanso na obra vicária de Jesus Cristo. Eu descanso nos méritos de Jesus Cristo junto ao trono do Pai. Eu creio que Ele removeu a cédula que havia de condenação sobre a minha vida. Eu admito o senhorio de Jesus Cristo na minha existência mediante a fé nele. E isso basta. Eu não tenho que acrescentar nada. Imagine lá no Amapá, pastor Silas chegar e dizer assim: olha, tem que aceitar Jesus, mas tem que circuncidar. Não ia dar certo. Tem que obedecer a Torá. Não ia dar certo. O que nós percebemos então é que o povo ficou alegre e ficou consolado. E mais, nós aí encontramos o convívio que deve acontecer. Judas e Silas, dois judeusãos, ou judeusães, ou judeus grandões. Eu não sei como é que você vai pluralizar isso aí. Eles olharam para aquela igreja, as barreiras caíram. Não havia problema nenhum deles estarem envolvidos com pessoas que nunca obedeceram a Torá antes, que nunca se circuncidaram. Isso acabou. A nova aliança é mediante a graça. A nova aliança é mediante a fé. E então o que é que eles fizeram? A Bíblia diz que eles eram profetas também, e eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado por algum tempo ali, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Verso 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O que deve prevalecer na nossa vida? Irmãos, deve prevalecer o ensino da palavra de Deus. Não interessa a opinião dos homens, não interessa a tradição das pessoas, não interessa nenhum acréscimo ao Evangelho. É claro que depois que nós confessamos a Cristo, a nossa vida tem que ser diferente. É claro que depois que nós confessamos a Jesus Cristo, a nossa vida tem que transparecer a própria pessoa do Senhor Jesus. O texto que nós lemos de Efésios retrata bem isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, fora com os costumes da nossa carne, fora com as coisas que irritam a Deus, que entristecem o coração de Deus, fora as coisas que efetivamente podem nos trazer algum prazer momentâneo, mas que são iniquidade contra Deus. E o árbitro é a palavra do Senhor. Então, que decisão importante. Eu não sei se eu consegui fazer vocês caminharem dentro da história. Mas o que eu queria é que nós louvássemos a Deus agora, por conta daquela reunião.
porque foi ali que nós fomos libertados do jugo das obras. Foi ali que Deus efetivamente disse: eu implantei uma nova aliança. A velha aliança é figura das coisas que podem acontecer na nova aliança, mas o que prevalece é a nova aliança.